Olá, Nadissan, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite também, seja bem-vinda. Valéria e Robinho, muito boa noite também para vocês. Desde já agradecendo mais uma vez a receptividade, o carinho de todos os nossos amigos aí de Carmo do Rio Claro. Olá, Cecília e Reinaldo, muito boa noite para vocês também. E também agradecer a vocês, né, pelo carinho, pela companhia, pela amizade, que a cada dia se tornam mais especiais. Olá, Adriana Dantas, muito boa noite para você e para toda a família Dantas. A Andréia, Márcio, Marcos, a dona Wanda e o seu Edivaldo, sejam todos muito bem-vindos. Ricardinho e Lúcia, muito boa noite também para vocês. José Ricardo, muito boa noite, seja bem-vindo. Dona Leopoldina, muito boa noite também Amanda Lavez, seja bem-vinda, boa noite Leda Lovato, olá Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Ercília, muito boa noite, seja bem-vinda. Lourdes, Gata, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Jossanã, boa noite também, Mariângela. Célia Furtado, boa noite para você, para Eva, Joaninha, Francisca, sejam bem-vindas. Olá, Valdete, muito boa noite. Silvia Mônica, muito boa noite também para você, seja bem-vinda, como sempre. Cláudia Honor e Eliane, muito boa noite para vocês. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite, sejam bem-vindos. Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, muito boa noite também para vocês. Maria Senhora, muito boa noite. Boa noite também, Oneida Alves, Carlinhos Cabelo. Boa noite, sejam bem-vindos e obrigado pela presença e participação de todos. Marinha, boa noite também, seja bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece, para pedirmos a Jesus a permissão para nós iniciarmos mais uma tarde e noite de reflexões. Olá, Tuca, muito boa noite para você, seja bem-vinda. E aqui também de público agradecer o seu carinho, a receptividade, a disponibilidade e principalmente a amizade. Obrigado a você. Também agradeço a todos do grupo SEAC aí de Carmo do Rio Claro, porque com certeza o carinho foram imensos. Rosilda Martins, muito boa noite.
A Valdete trazendo notícias aí do garotinho, que a gente tem feito orações por ele, né? E que ele se encontra já na enfermaria, saiu da UTI, então isso é uma ótima notícia. E que a gente possa ficar aí feliz e emitir energias e vibrações para o seu restabelecimento mais breve possível. Olá, Lilian, muito boa noite, seja bem-vinda. Sim, com certeza, continuemos com as nossas orações, Valdete. Então vamos lá, meus queridos amigos e companheiros, elevar mais uma vez o nosso pensamento ao Mestre amado e querido Jesus, pedindo-lhe a permissão para nesse instante iniciarmos as nossas reflexões em torno desses ensinamentos que se encontram aqui descritos no Evangelho segundo o Espiritismo, obra organizada, codificada por Allan Kardec, onde ele, com a sua capacidade, com a sua perspicácia, com a sua inteligência e sabedoria, reuniu em capítulos temas mais adequados e ideais e, sobretudo, devidamente dispostos para nos ajudar no entendimento e na compreensão destas importantes leis e, sobretudo, desta da caridade que nós estamos estudando ultimamente. Textos estes muito bem trabalhados, muito bem organizados e, principalmente, colhidos, parte deles do próprio Cristo, de algumas das suas passagens, dentre outras que se encontram nas Escrituras e que demonstram todo este carinho da espiritualidade que não é de hoje, com esses aspectos morais que todos nós precisamos aprender. Por isso desejo a todos vocês paz, que todos sintam-se em paz, que todos sintam-se conectados com o próprio Cristo, para que nesses instantes a compreensão os auxilie na prática destes princípios e desta própria lei. E que esta prática se transforme em felicidade. E que essa felicidade se transforme em luz. Luz não apenas para os nossos caminhos, mas também para o caminho daqueles que compartilham conosco esta existência, sejam eles encarnados ou desencarnados, estejam eles doentes ou sãos, doentes do corpo ou doentes da alma, não importa, que todos possam sentir e perceber a luz que emana dessa nossa compreensão dos ensinamentos e das leis divinas, que nos conduzirá à perfeição. Que assim seja, com certeza, né, meus queridos amigos e companheiros? Mais uma vez estamos aqui, né? Com muito prazer. Ô, Maria Ângela, obrigado. Esse carinho de vocês é que nos motiva cada vez mais, né? E, é lógico, qualquer tipo de crítica, não se esqueça, podem fazer também, para nós irmos melhorando cada vez mais e sermos instrumentos mais perfeitos da espiritualidade, né? Ou instrumentos menos falíveis. Boa noite, São Luís Alberto, seja muito bem-vindo. Wagner, boa noite também, seja bem-vindo. Olá, Dona Rosali, muito boa noite. Perfeito. Gente, nós vamos dar sequência aqui, né, às nossas reflexões. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E nós estamos no último tópico, que é a instrução dos Espíritos, que é apenas e tão somente um texto. Um texto nada mais, nada menos do que do apóstolo Paulo. Paulo, que com certeza nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui, principalmente nesses pontos, neste tópico onde ele vai ressaltar a necessidade do amor e a necessidade da própria caridade, como nós vimos no nosso encontro anterior. Lógico que é um apóstolo que dispensa qualquer tipo de comentário. Todos nós o conhecemos, todos nós sabemos da sua história, todos nós sabemos da sua trajetória e, principalmente, nós não podemos jamais nos esquecermos de tudo aquilo que ele passou para se transformar naquilo que ele se transformou,
num verdadeiro apóstolo do Cristo e principalmente um apóstolo da gentilidade, que é algo que chama muito a atenção, sobretudo porque neste capítulo Kardec faz menção ao fora da igreja não há salvação, e nós estamos trabalhando sobretudo para eliminar qualquer tipo de discriminação, e Paulo foi um dos primeiros a buscar especificamente dentre os gentios, lógico, primeiro fora o próprio Cristo, né, para buscar entre os gentios, entre aqueles que não eram considerados judeus, para buscar neles, enxergando-os como irmãos, também proporcionando-lhes esta oportunidade de encontrar com os ensinamentos do Cristo, que são verdadeiramente libertadores. Então, Paulo tem todas essas características e que a gente não pode, em hipótese nenhuma, nos esquecermos. Boa noite também, Marcileia, Guilherme Luciano, boa noite, Cidinha. Boa noite também, Andréia Vieira, Daniele Diamantino, Elaine Mateus, Helena Coelho, sejam todos muito bem-vindos a estas nossas reflexões. Então, com certeza, né, Dona Maria Geralda, boa noite também, dispensa qualquer tipo de comentário a trajetória deste apóstolo. E a gente precisa, de vez em quando, né, buscar aí algumas reflexões ou algumas leituras que vão justamente fazer menção a todo esse trabalho do apóstolo, sobretudo, gente, nos momentos que nós nos encontramos assim mais, como é que nós podemos dizer, mais desanimados, mais desiludidos, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, a gente sabe de todas as dificuldades, nós sabemos e conhecemos um pouco do caráter daqueles que convivem conosco, e muitas das vezes o comportamento dos outros acaba nos atingindo, não deveria, mas acaba nos atingindo de tal forma que a gente desanima um pouquinho da nossa caminhada, da nossa trajetória. A gente acha, inclusive, que não tem jeito, que a humanidade não tem jeito, né? Inclusive, estava comentando esse final de semana com a Cecília e com o pessoal, com os amigos, um episódio, né, Cecília, que aconteceu numa praia. Então, a gente tem, infelizmente, sofrido influência justamente destes que estão à nossa volta. Por isso, a trajetória de Paulo, ela sempre nos impulsiona, ela sempre nos reergue. Então, por isso que a gente está fazendo menção aqui, de vez em quando, sempre que possível, busquem neste apóstolo e na sua vida estas experiências. Boa noite também, Selma e Dinho, sejam muito bem-vindos. Prazer imenso, como eu disse aqui, tê-los reencontrado aí em Carmo do Rio Claro. Olá, Gustavo Duarte, muito boa noite também, seja bem-vindo. Mas vamos ver o que Paulo vai falar para nós, o que ele vai trazer nesta mensagem. E aqui já nós não estamos falando de Paulo, apóstolo na época do Cristo, das suas cartas. Nós estamos falando de Paulo numa mensagem psicografada, ou seja, Paulo Espírito trazendo para nós mais algumas informações. E claro que dentro de uma lucidez mais ampla, porque o Espírito, sem os limites materiais, ou sem os limites corporais, ou sem os limites da matéria, ele tem uma visão mais ampla de absolutamente tudo. E o que vai acontecer, sobretudo nesta mensagem, né, Maria Eleusa, muito boa noite, e Darcy Rosa, boa noite também, é que Paulo vai continuar aqui exaltando a caridade, dizendo, inclusive ele começa o texto mais ou menos assim, que a caridade é o destino de todos os homens. Gente, caridade como um destino. E se a caridade é um destino de todos os homens, diz ele, tanto na terra quanto nos planos espirituais, ou quanto no céu, como queiram, se a caridade é um destino, quanto mais nós lutarmos contra ela, ou quanto mais obstáculos nós opusermos à prática dessa caridade, mais distanciados, mais afastados, mais distantes nós vamos estar deste nosso objetivo. Tudo na vida, a gente sempre já falou aqui, né, dessas questões do planejamento, a gente precisa planejar tudo. E todos nós temos objetivos.
Só que, em alguns momentos, eu acabo esquecendo, né? Eu tenho objetivos materiais, eu tenho objetivos espirituais, e muitas das vezes eu não consigo identificar, ou pelo menos colocar estes objetivos ou essas finalidades num local onde eu possa estar visualizando, né? Sim, objetivos físicos, objetivos materiais, são às vezes fáceis e simples, porque as pessoas nos cobram constantemente. Se eu tenho o objetivo, por exemplo, de conquistar uma casa, pode ter certeza, vira e mexe, essa casa vem no meu pensamento, ou a casa do vizinho que me inspira, ou uma casa que sempre tem. Mas e esses objetivos do ponto de vista do crescimento espiritual da própria criatura? Então a gente precisa começar a vislumbrar isso com um pouco mais de frequência. E é isso que esses nossos estudos, ou que essa nossa leitura, estudo, faz. É exatamente chamar a nossa atenção para nós não nos descuidarmos desses objetivos ou dessas metas que nós traçamos. Então, caridade, segundo Paulo, é o destino de todos os homens. Então, não vamos opor obstáculos a alcançarmos esse destino. Vamos, pelo contrário, caminhar mais rapidamente para nós atingirmos esses objetivos. Porque atingiu esse objetivo, nós vamos primeiramente ficarmos felizes, satisfeitos com o nosso próprio desempenho, e depois novos objetivos serão também perseguidos. Imagina uma pessoa, imagina alguém, imagina um espírito que vive sem um objetivo. E quando você diz viver sem objetivo, é justamente viver sem encontrar um sentido para a sua vida. Então, podemos dizer que ambos estão mais ou menos aí correndo juntos, destinos, objetivos. Então a gente tem que buscar. E Paulo fala, a caridade é o destino de todos os espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Então, não nos distanciemos deles, ok? Olá, Sr. Antônio Onofre, muito boa noite também para você e obrigado pelo carinho. Boa noite aqui também para Adilson Riva, Célio Melo, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Cleonice, boa noite também para você. Seja bem-vinda. Rose, olá Rose Queiroz, muito boa noite também. Seja bem-vinda. Então, o destino da criatura é a caridade. Por quê? Porque o Criador, como está lá no Evangelho de João, é amor. Deus é amor. Então a caridade é esse destino. E aí ele coloca também uma frase, fiz mais ou menos igual a gente tem costume de fazer, né, separando aqui todas essas frases para a gente analisar uma por uma. E ele diz que somente aqueles que se encontram na sombra deste estandarte é que vive em paz. Olha para vocês verem. Gente, a gente pode até inclusive nesse instante fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Tentem buscar lá na sua memória os momentos da sua vida que você viveu à sombra desse estandarte, ou que você viveu às voltas com a caridade. E depois tente encontrar na sua memória momentos na sua vida, fatos, episódios ou relacionamentos que não eram pautados na caridade. Quais são os momentos que vocês experimentam a paz? Naqueles que vocês estão sob a sombra da caridade ou naqueles que vocês estão totalmente fora dessa caridade? Eu estou fazendo aqui alguns comentários, inclusive cumprimentando algumas pessoas que nós passamos um final de semana muito agradável e gostoso na presença, na companhia de vários amigos. E, gente, enquanto nós estávamos ali com os amigos, a gente percebia a vibração e a gente percebia a paz. Mesmo tendo alguns agentes que buscavam desestabilizar, não conseguiram. Nós, eu falo por mim, conseguimos experimentar um momento de muita paz e tranquilidade. Só para reafirmar, ou pelo menos confirmar ou testemunhar isso que Paulo está dizendo. Então, aqueles que
Façam essa análise da sua vida, os momentos que você estava sob a sombra da caridade e nos momentos que você estava distanciado dela, e aí você mesmo vai poder concluir isso que Paulo está dizendo aqui, né? Dona Isaura, boa noite também, seja bem-vinda. E ele amplia, porque não é só enquanto nós vivemos e nos comportamos sob este estandarte ou sob o manto da caridade, não somente viveremos em paz, mas também nós estaremos vamos dizer assim, em situação de graça perante o Criador. Né, Andréia? Boa noite também. Em situação de graça, em que sentido? A gente vai conseguir, gente, perceber as bênçãos que Deus endereça para toda a humanidade. Não é que Ele vai endereçar exclusivamente para nós, não. Mas vivendo sob o estandarte da caridade, a gente percebe que essas energias que nos envolvem, muitas delas, nós podemos atrair, são totalmente positivas. Isso é que é viver diante da graça do próprio Criador. A gente não consegue perceber isso, mas as coisas são efetivamente dessa forma. Prestem atenção. Quando eu me elevo, eu me conecto, eu fico em paz, me sinto mais fortalecido e automaticamente eu vou perceber, sim, as graças que Deus endereça a absolutamente todos. E Paulo vai mais longe para exaltar essa caridade, dizendo que ela representa uma coluna que guia o homem no deserto. Veja que frase também muito forte e impactante. Uma coluna que guia o homem no deserto. Gente, vocês imaginam o deserto. O que é um deserto? Você olha para todos os lados. Você só vê areia. Não vê mais absolutamente nada. Se te colocasse ali no meio do deserto, de olhos vendados, sem você ter percebido de onde que você veio, e aí de repente você abre os olhos, você vai para onde? Você fica sem rumo. Então Paulo fala que a caridade é algo tão importante, porque a pessoa que não a pratica é como se ela vivesse sem rumo neste universo, como se ela vivesse sem rumo nesta existência, nessa vida, como se ela vivesse sem rumo neste planeta. Por mais que ela tenha um objetivo, imagine só, um objetivo de vingança. Ela mira em determinada pessoa, mas essa vingança não vai deixar o espírito sair do lugar onde ele se encontra, ele vai ficar preso e estagnado. A caridade não. A caridade ela já movimenta, ela faz com que você busque, principalmente buscando os infortúnios ocultos. Você vai buscar. Então é verdadeiramente, como Paulo diz, um farol no meio do deserto, porque você avista alguma coisa e segue naquela direção. E nós precisamos dessa direção, nós precisamos de um rumo. Acabei de dizer na nossa introdução. O nosso planeta encontra-se numa fase de transição, e nessa fase de transição, muitos, são poucos não, muitos encontram-se totalmente perdidos, não sabem o que fazem, para onde vão. A caridade, segundo Paulo, ela pelo menos vai nos mostrar, ela é um farol, ela vai falar, olha, é por aqui que você tem que ir, é por aqui que você tem que caminhar. Depois vai dizer Paulo, nessa mensagem maravilhosa, que a caridade ainda brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, passai à direita, benditos de meu Pai. Vejam, Kardec, ele estava organizando o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nesse capítulo ele pegou e colocou, por exemplo, a parábola do juízo final. E Paulo vem e escreve uma mensagem fazendo menção a essa parábola do juízo final.
lá no céu brilha a estrela da caridade. E essa mesma estrela da caridade, aqui na terra, ela encontra-se no coração das criaturas. Que criaturas são essas? Daquelas especificamente que, no juízo final, estarão ou serão colocadas à direita. Por quê? Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era peregrino, me acolhestes, e por aí afora. Então, a caridade é esse farol no deserto, é uma luz que brilha no céu e também uma luz que brilha no coração daqueles que estão aqui e justamente nesse processo de seleção. Diz ainda Paulo para nós nessa mensagem que essa palavra caridade, ela exprime de uma forma completa o pensamento do Cristo e os deveres do homem. Gente, o pensamento do Cristo, ele se volta para quê? Todos nós já concebemos aí dentro da própria doutrina que a segunda revelação, ela pode ser fundamentada numa expressão, amor, ou numa palavra, amor, ou no sentimento, ou numa virtude, amor. Só que o amor, ele está vinculado a essa própria caridade, porque é impossível você amar e não ser benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Os ensinamentos do Cristo, com certeza, estão contidos naquilo que nós entendemos como caridade, assim como os deveres do homem. Quais são os nossos deveres como seres humanos? O que é ser humano? Ser humano nada mais é do que você viver em comunidade. Viver em comunidade, principalmente ajudando essa comunidade a resolver os seus problemas, porque você está caminhando junto como uma engrenagem. E como uma engrenagem, tudo precisa estar funcionando de uma forma bem sincrônica. E neste sincronismo necessário, aqueles que estiverem trabalhando com base nesta coluna, como diz Paulo, eles estão fazendo o mecanismo girar para frente. Enquanto que aqueles que se distanciam dela, eles travam o mecanismo ou tentam reverter a ordem natural das coisas. E é por isso que a gente já aprendeu com essa doutrina. Aqueles que não estiverem prontos e preparados para dar esta sequência, para fazer essa engrenagem girar para frente, eles serão automaticamente encaminhados para outros locais, para outras esferas, para outros planetas, a fim de que lá eles consigam, com o conhecimento que eles têm, com a evolução que eles têm, que eles possam fazer essa engrenagem girar para frente rumo ao progresso. Simples assim. Por isso é interessante que nós estejamos com esta consciência ou nesse processo de conscientização. Caridade, ela representa os deveres do homem como ser humano. E o que o Espiritismo faz para nós? Segundo Paulo, nada mais, nada menos do que nos apresentá-lo como um reflexo puro do cristianismo. A caridade é esse reflexo puro do cristianismo. Jesus não fez outra coisa, Jesus não falou outra coisa. Peguem todas as passagens. Aliás, podemos dizer que o Sermão do Monte é quase que um resumo dos ensinamentos do Cristo. Pegue o Sermão do Monte e nós vamos identificar ali. E por isso que ele diz, exprime uma forma completa do pensamento do Cristo. Veja, gente, não tem como. Por isso que Kardec foi assim, feliz no título do próprio capítulo, fora da caridade não há salvação, ou fora da caridade eu não estarei naquele eixo, fora da caridade eu vou estar fora completamente de tudo aquilo que foi traçado para a gente. Por isso ele diz que enquanto o homem tiver a caridade como um verdadeiro guia, ele nunca irá se perder.
É o farol no meio do deserto, é aquela bússola que vai nos dar o norte, ou então aquele farol lá no meio do oceano. A gente falou do deserto, mas o oceano é a mesma coisa. Coloca a gente lá no meio do oceano ali, que você vê a água para tudo quanto é lado. Aí você fala, para onde que eu vou nadar? Eu não sei. A caridade é justamente essa bússola que vai nos mostrar a direção. E a gente não pode se desviar do nosso caminho. A gente não pode se desviar dessa nossa trajetória. Fomos criados lá atrás, simples e ignorantes, para atingirmos a perfeição. Praticamente o caminho é uma linha reta. E a bússola é justamente a caridade, que vai mostrar para nós onde a caridade nos empurrar, é para lá que a gente tem que ir. Veja, é muito fácil e simples de nós entendermos e assimilarmos isso. Sim, talvez não seja tão fácil e simples a prática de tudo isso. Mas vejam, a caridade é algo muito amplo. Ela não se encerra apenas e tão somente em conceitos restritos. Não, é muito amplo. Eu não consigo, por exemplo, perdoar determinada pessoa. Tudo bem, às vezes tem aquele problema especificamente naquele relacionamento, mas não deixe aquilo te atrapalhar. Procure fazer a caridade do lado de cá. Vá buscando outras formas. E aí automaticamente você vai assimilando esses conceitos. Amanhã talvez vai ficar muito mais fácil o perdão, justamente aqui nesse outro canto em que você tinha aquela dificuldade. O que nós não podemos é parar, é deixar de caminhar, é deixar de seguir. Por isso que ele está falando aqui, vamos manter sempre como um guia a caridade. Tá? Mas eu não consigo. Você não consegue perdoar aqui, você vai ficar preso ali, você vai continuar preso àquela pessoa, você vai continuar preso àqueles fatos. Não, tudo bem que ali está precisando apenas e tão somente de um tempo, de uma energia diferente. Então busque do lado de cá, não deixe de caminhar. Eu sei que aquilo ali vai te incomodar às vezes um pouquinho, mas faça aqui, se fortaleça de cá para você depois resolver ali. É mais ou menos isso. Por isso que o próprio Paulo fala aqui que a gente deve, nós devemos nos dedicar na nossa vida justamente em compreender essa caridade. Eu vou dizer aquilo que eu já disse outras vezes. Nós não estamos aqui cobrando perfeição nossa. Não, a gente está caminhando. Nós não temos que cobrar perfeição. Mas o que eu não posso é deixar de caminhar. Eu não consigo perdoar. Mas eu consigo pelo menos desenvolver a benevolência para com muitos. Eu consigo pelo menos ser indulgente com as imperfeições de alguns. Vamos continuar, vamos exercitando. Eu consigo perdoar alguns, ótimo. Vamos fortalecendo essa capacidade que nós temos de perdoar. Até a gente conseguir conquistar, de uma forma mais ampla, e podemos dizer universal, esses ensinamentos. E as consequências? Paulo diz que a gente deve aprender a compreender o verdadeiro sentido da palavra, da expressão caridade, mas ele diz também, busquem inclusive entender e compreender as consequências desse ato. Olha que coisa interessante. Vocês já pararam para pensar nas consequências da caridade? Lei de ação e reação, todo mundo já sabe, todo mundo vivencia. E nesta lei de ação e reação a gente sabe, tudo aquilo que eu fizer, ou tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher, para ser mais técnico. Pois é, mas vocês já pensaram nas consequências da prática da caridade? Garanto a vocês que bem poucas pessoas pensam nessas consequências. Então Paulo fala isso, vamos pensar nas consequências. E eu tenho certeza que essas consequências vão te alegrar, vão te felicitar. Experimentem. Pense nessas consequências. Enfim, partindo para o final da mensagem de Paulo, ele vai dizer que a gente deve submeter todas, ele diz todas, absolutamente todas as nossas ações ao crivo do bom senso e da própria consciência. Porque
Se eu passar tudo por este crivo do bom senso e da consciência, tendo como farol a caridade, ou seja, baseando todos os meus atos e pensamentos na caridade, primeiro que eu não vou ter dúvidas sobre a minha trajetória, a minha caminhada, onde eu preciso chegar. Segundo, que eu não vou ter obstáculos, que eu não vou ter prisões, que eu não vou ter nada me escravizando, não deixando eu persistir nessa trajetória. Então, passe pelo crivo do bom senso, própria consciência. Lá na consciência nós já temos tudo que nós precisamos. Mas um farol chamado caridade iluminando, tá? É a sua consciência com o farol da caridade iluminando ela, para ela exatamente saber discernir. Enfim, diz Paulo, devemos agradecer a Deus por termos a luz do Espiritismo a nos guiar neste momento. Agradecer a Deus por termos a luz do Espiritismo para nos guiar nesse momento. Ele não falou aqui na sua mensagem que fora do Espiritismo não haverá... Não, ele não falou isso. Ele simplesmente disse que devemos agradecer este farol chamado Espiritismo, mais um farol na nossa vida, que nos ajuda a entender e a compreender as coisas que estão à nossa volta. Todos nós, eu acho que boa parte, se não quase todos que estamos aqui, a gente sabe disso. O quanto essa doutrina ela é consoladora, porque ela responde muitos dos nossos questionamentos. Então, Paulo fala, não deixe de agradecer a Deus por isso. Não deixe de agradecer a Deus pela existência dessa doutrina e por ter permitido que os espíritos voltassem para trazer para nós, principalmente as consequências lá no mundo espiritual, de tudo isso que nós estamos hoje agora aqui vendo e estudando. Enfim, compara Paulo, espíritas e cristãos são a mesma coisa. O espírita nada mais é do que um cristão, com uma visão e princípios diferentes para ele fundamentar e compreender os ensinamentos do Cristo. Tem nada de diferente no espírita. Ele apenas tem um conjunto de princípios que o ajudam a compreender. Mas o cristão, ele também tem esse conjunto de princípios. Só que às vezes alguns desses princípios podem não estar muito claros quando a gente não compreende determinadas questões. Mas é a mesma coisa. Ele também pode praticar a caridade. Ele também vai evoluir intelectualmente, moralmente. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. Nós só precisamos todos. Só que aí Paulo falou do espírito e do cristão, e eu vou aumentar. Do espírito, do cristão, o evangélico é um cristão, né? Do ortodoxo, do budista, de todas aquelas religiões orientais e inclusive dos ateus. Espíritas, cristãos, ateus, todos somos irmãos, filhos de um Criador único, e todos nós devemos nos esforçarmos para praticar a caridade, porque a caridade é o farol na vida de absolutamente todos, inclusive aqueles que dizem não acreditar no Cristo. Obrigado mais uma vez pelo carinho de todos vocês. Obrigado pela participação. Mais uma vez, obrigado aos amigos queridos que nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos e nos abraçarmos nesse final de semana. E peço a Jesus que continue derramando as suas bênçãos sobre todos, em que cada um de vocês percebam esta luz que Ele utiliza para iluminar
a nossa trajetória. Que assim seja e até o nosso próximo encontro.